E eu queria que você abrisse em Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1 em diante, diz assim. Você que quer tomar sua água, enquanto está lendo, você pode ir lá beber sua água. Eu não vou tomar muito seu tempo, mas eu queria que você tivesse atenção na palavra. Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Aleluia, Jesus. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora eu queria que você me desse um pouquinho da sua atenção, porque por milésimo de segundo você pode perder uma palavra, e a palavra de Deus já fala que se você ouve a palavra, e você não retém ela, o inimigo ainda vem, pega você distraído e rouba aquela palavra. E eu queria hoje falar sobre fé, e não qualquer fé. Quero falar hoje sobre a fé do tipo de Deus, aquela que Deus, quando criou todas as coisas, Ele olha para a terra sem forma e vazia, e quando Ele olha e diz assim, Ele olha, vê a escuridão e diz: haja luz, e houve luz. Essa é a fé do tipo de Deus. Eu queria falar porque o que acontece? Falar sobre fé, a gente fala de relacionamento. Não tem como nós termos fé em alguém ou em Deus, sem que a gente verdadeiramente o conheça e tenha fé, uma fé inabalável nele. A palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 4, que Abel pela fé ele ofereceu um perfeito sacrifício diante de Deus. Sabe o que eu entendo, queridos? Que pela fé nós estamos aqui, adorando a Ele, e o que vai mostrar para Deus o nível da nossa fé, a nossa entrega, é baseado o quanto nós cremos nele, o quanto nós confiamos nele. Porque se você não confiar em Deus de todo o teu coração, verdadeiramente, você não consegue expressar um perfeito louvor, uma adoração que alegre o coração de Deus. Porque você vem apenas para cumprir o ritual. Nós comparecemos à casa, mas se a nossa fé não tiver firmada nele verdadeiramente, de todo o nosso coração, a gente não vai cultuar a Ele como Ele merece. E para falar em fé, não podemos falar em fé sem falar de amor. Deus ele é tão perfeito que Ele coloca todas as coisas, entrelaçadas, para que o ser humano, para que os seus filhos possam desenvolver com perfeição. Gálatas, no capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz que a fé, ela só funciona pelo amor. Não tem como eu, expressar a minha fé diante de Deus, se eu não tenho esse amor. Se eu não amo o meu próximo, se eu não amo o meu irmão, se eu não perdoo o meu irmão, eu não tenho como expressar uma fé que agrade a Deus. E se nós não tivermos conta disso, nós vamos estar em um local cultuando, mas algo superficial. A gente vai para os nossos lares, a gente vai para a nossa casa, e a gente não tem prazer, de dar continuidade naquilo que a gente vive aqui dentro. Por isso que é necessário a gente,
dar andamento a esse crescimento, sabe? A esse desenvolvimento de fé. Como a gente muda o nível da nossa fé? Confiando nele. Sabe? Para a gente poder ler os Salmos 23 e a gente poder em alta voz dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. Sabe? Engana aqueles que pensam que expressar uma fé é quando você chega aqui, ou dobra o teu joelho, ou recebe uma palavra em que você está buscando: Senhor, eu preciso da minha casa própria, eu preciso conquistar um carro. Sabe, aí você coloca um tipo de fé em ação, mas não é o tipo de fé que Deus quer que nós possamos desenvolver. O tipo de fé que precisamos desenvolver, sabe, não está pautado naquilo que nós estamos buscando, mas está pautado em que Deus, Ele é o único e suficiente em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia, Jesus. Eu aprendi a passar necessidade. Aleluia. Como também eu aprendi a estar alegre na fartura. Oh, glória, coisa linda, Jesus. Por isso então eu posso dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Não adianta a gente demonstrar um tipo de fé e no momento da crise a gente mostra uma fraqueza nessa fé. Muitos abandonam, sabe, a casa do pão, como fez Abimeleque, com toda a sua casa, no momento em que Jerusalém, né, é sitiada, onde está faltando pão. Abimeleque sai com a sua família e vai para as terras de Moab, e ali ele morre, ele e sua casa. Sabe o que acontece no momento de crise? Quando você tem uma fé do tipo de Deus, a tua fé é inabalável, a crise vai passar e você continua glorificando a Ele, você continua vivo, você continua fazendo, você continua firme, nada abala a tua fé, e as pessoas olham e não entendem, porque elas estão acostumadas em que se mover em fé é quando você diz para alguém assim: olha, eu vou comprar um carro pela fé, eu vou conquistar, e você ora, jejua, e daqui a pouquinho você conquista esse carro. As pessoas estão sendo ensinadas com a atitude de crentes que não têm tido o discernimento de qual é a fé que Deus quer que você e eu possamos ter. Por isso elas se frustram quando elas estão buscando alguma coisa e elas não alcançam, elas enfraquecem e não querem mais nem procurar a Deus, porque elas foram acostumadas que ter fé é quando ela está buscando por uma cura, quando ela está buscando por um bem, ela consegue. Mas desculpa eu te dizer, se é esse tipo de fé que você tem desenvolvido, para agora mesmo de exercê-la. Desenvolve um tipo de fé em que você vai fazer a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe, não sei quantos de vocês podem estar alegre em dias de crise. Como é difícil a gente estar alegre em momentos de perca, em momentos em que tudo está dando errado. A igreja precisa se mover nesse tipo de fé, porque quando você tem esse tipo de fé, você não é movido pelas coisas externas, pelas coisas palpáveis. Você faz como o apóstolo Paulo: eu ando não pelo que eu estou vendo, eu ando pelo aquilo que eu creio. Sabe, quando você anda pelo que você crê, você não se importa quando alguém olha para você e desmerece esse tipo de crença que você tem.
mas eles vão ver o fruto lá na frente. Eu creio, em nome de Eles Jesus. vão ver você caminhando em todo o tempo em meio aos vendavais que você enfrenta. E vão ver você sempre sorrindo. Eles vão ver você sempre motivando alguém. Aleluia. Eles vão ver sempre você, às vezes, não tendo quase nada dentro de casa. Mas quando alguém cola do teu lado, a tua palavra é: creia no Senhor Jesus. Aleluia. Ele suprirá as tuas necessidades. Glória. Esse é o tipo de fé que devemos, sabe, desenvolver nesses dias. Abraão recebe uma promessa, sabe, que Deus daria pela sua semente, sabe, mudaria a história de toda a humanidade, como até hoje nós vemos. E Abraão questionou a Deus depois da promessa, se precipitou, porque ele olha para sua esposa e não tem como ele crer que ali possa, sabe, ela gerar um filho, porque ela não simplesmente a velhice, mas ela não poderia verdadeiramente gerar filhos. Mas Abraão, ele no decorrer da caminhada, ele mantém a sua fé em Deus, sabe? E hoje nós contamos a história de Abraão. Hoje ele é considerado o nosso pai na fé. Ele creu contra a esperança. Eu não sei, sabe, como você tem vindo para este local de culto. Eu não sei em que você tem pautado a tua fé diante de tantas promessas que Deus tem feito em nossas vidas. Quantos aqui ainda esperam por uma promessa que Deus fez na tua vida? Mas você sabia que tem pessoas que já deixaram de crer nas promessas? Porque muitas delas ainda não se cumpriram. Quando você persevera nessa esperança, nessa fé, no tempo de Deus ela se cumprirá. No momento de Deus ela se cumprirá. Mas quando Ele faz uma promessa para você e você duvida, a palavra de Deus fala que aquele que duvida não receberá coisa alguma. Então você é que impede essa promessa de se cumprir. Porque aquele que a lançou, ele é fiel, ele não volta atrás naquilo que ele te prometeu. E por isso que nós devemos então mudar a nossa maneira de orar muitas vezes. Porque quando você tem uma fé para alcançar coisas, as tuas orações, elas são pautadas em petições. E você vira um repetidor de palavras diante de Deus. Porque enquanto ela não se cumpre, você está lá nas tuas orações: Senhor, eu preciso. Senhor, faz que nem Abraão. Senhor, você prometeu, o que você me deu? Ainda nada. Será que Eliezer que vai ser o meu descendente? E Deus está falando: não, Abraão, vem cá. Vem aqui para fora, olha para os céus. Tu pode contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Sabe, talvez essa palavra nessa noite é para acender em você a esperança de que a promessa que Ele fez sobre a tua casa, sobre a tua vida, ela está de pé. Você só precisa crer da forma correta. Você só precisa crer da forma correta, senão você impede desta promessa se cumprir. O que eu preciso fazer para mostrar para Deus que eu tenho fé do tipo que Ele quer? Você não precisa mostrar. Você precisa amar a Ele. Você precisa se entregar a Ele. Sabe, o teu relacionamento com Ele, como que tem sido? Pautado em que Ele pode te dar? Pautado naquilo que você tem colocado diante dele, e quando Ele não te dá, sabe, você: eu não vou para o culto,
eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso porque eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou fazendo e acontecendo e nada tem acontecido. A gente ainda fala assim, o Senhor abençoa fulano e a mim não. Salmos 73 vai falar que Azar, por um momento quase que seus pés se desvia do caminho. Ele olha para o ímpio prosperando, ele olha para a sua direita, para a sua esquerda e vê os ímpios, sabe, vê os injustos fazendo churrasco, fazendo festa, e ele dedicado a Deus, não tem sequer alguém para lhe oferecer uma carona para ir até a casa de Deus, sabe? E nós temos que ter cuidado, porque junto de uma fé que não é do tipo de Deus, ela pode ser comparada com uma inveja. Sabe, você invejar a vida dos outros, aquilo que as pessoas têm. E quando você coloca o teu coração em Deus, sabe, quando você confia nele de todo o teu coração, as nossas vidas, ela se torna mais agradável. Você já parou para pensar? Porque mesmo que as coisas estão difíceis, mas Deus, Ele supre as nossas necessidades. Sabe, mesmo que você veja a pessoa prosperando, mas Ele cuida de nós, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E até mesmo aquilo que é tirado de nós, a gente por um momento acha injusto, mas até isso é o zelo de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Até Senhor. isso é Ele cuidando de nós em nossos mínimos detalhes. Sabe por quê? Às vezes quando Ele permite que algo saia de nós, é porque aquilo que Ele está tirando e permitindo ser tirado está tomando o lugar dele. Amém. Sabe? A tua atenção voltou-se mais para isso que você está tirando a tua atenção. Porque Ele sabe, se Ele não tiver você 100%, sabe, Ele não vai ter essa fé que agrada a Ele. Você não vai se mover nesse tipo de fé. Esse tipo de fé atrai as pessoas. Porque assim como nós, sabe, passamos os nossos desertos, você imagina aqueles que não têm Deus nas suas vidas. Como que é o deserto deles? Como que é o desespero deles quando o aluguel atrasa, quando a geladeira está vazia, quando a conta está vazia? Como que é a vida dessas pessoas? Muitos se inclinam para a bebida, muitos se inclinam para as coisas erradas. Então ela gera no coração das pessoas desespero. E Deus espera que em nós gere alegria. Ele espera que nós possamos nos alegrar. Porque se nós confiamos nele, Ele não deixará faltar nada daquilo que nós precisamos, necessitamos. E nós precisamos fazer dessa forma. Nós precisamos entrar por esse lugar, sabe? Porque nós confiamos nele. Porque senão você vai estar fazendo ao serviço do reino como um funcionário, trabalhando pelo salário. Senão você vai estar aqui fazendo alguma coisa, porque você já está nas suas orações pedindo algo para Ele, porque você está fazendo para Ele. Então é justo que Ele retribua para você. Aí você se torna um empregado, um funcionário do reino. Mas o que Ele quer é que você se torne um filho, o reconheça como pai. Porque assim você vai fazer tanto o serviço com amor, como todas as coisas que Ele colocar nas tuas mãos, você vai fazer com amor, não esperando nada em troca e nem por ninguém. Você não vai fazer, sabe, só se alguém se mover para fazer.
você vai fazer porque você está cuidando das coisas do Pai. Sabe? E você vai fazer porque você sabe que você é filho. Então todas as coisas que é do Pai é seu. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo tem que ser como para Ele, porque de verdade é para Ele. Então, queridos, em nome de Jesus, eu não sei como é que tem sido as tuas orações. Eu não sei como é que você tem pautado a tua fé. Mas eu digo para você uma coisa: a fé do tipo de Deus, ela vai causar dor. Ela vai causar, sim, em momentos um pouco de preocupação, um pouquinho de cada, sabe? É o tempero. Preocupação, o desespero um pouquinho, mas é só pelo momento. Porque Ele testa a nossa fé a todo momento. Ele quer que nós passemos de nível. Ele quer que nós elevemos o nível da nossa fé. Aleluia. Agora você não crer mais. Se as pessoas virem aqui, você tocar nelas. Agora você crê, sabe, que se elas entrarem por essas portas, automaticamente a atmosfera desse lugar, sabe, vai curar a vida delas, porque Ele está aqui. Aleluia. Porque quando nós estamos reunidos aqui, há um rio, sabe, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Então, quando a gente se movimenta, quem entra por essas portas é atingido, sabe, é atingido por essa corrente. E nós precisamos se manifestar nesses dias, porque as pessoas estão sem fé. E o nosso Jesus precisa voltar. Amém. Ele precisa voltar, porque muitas coisas estão se perdendo, muitas pessoas estão se perdendo, porque deixaram de acreditar. E a culpa é nossa, porque Ele não vê perseverança em nós. Eles não veem perseverança naquilo que nós fazemos e naquilo que nós pregamos. Eles olham para nós e ficam observando até onde vai a nossa fé. E eles têm observado pelo meio do caminho e perseverado, e vendo que muitos estão desistindo por pouca coisa. Muitas pessoas estão retrocedendo, e aquela esperança que estava brotando no coração deles, elas começam a se apagar, porque nós não perseveramos em nossa fé. Então, se nós não estamos, sabe, elevando o nível da nossa fé, é em vão a gente se reunir neste lugar, sabe, se o propósito não é alcançar as pessoas que estão aí fora. Glória a Deus. Porque se a gente está contente somente no que Deus está fazendo no nosso meio, aqui no nosso meio, se a gente está contente, está, sabe, tranquilo só da forma como nós estamos, é vã a nossa fé. Porque a nossa alegria é passar todas as lutas que passamos e permanecer firme, é saber que as pessoas que estão nos observando a qualquer momento vão entrar por essas portas, porque viram você prevalecer, viram você perseverar. Elas entrarão por essas portas e vão dizer: eu quero ser que nem você, eu quero esse tipo de fé que você tem. Me apresenta a esse Deus que você serve. Não porque você é possuidor de muitas coisas pela fé, mas é porque você persevera em todas as coisas. E eles veem você passando pelo deserto e você persevera na fé, você crê todo o tempo. O desespero vem, mas você não nega a tua fé. E eles então vão crer em Jesus Cristo como seu Salvador, porque eles vão entrar por essas portas não enganados, achando que em Jesus acabou o sofrimento, achando que em Jesus acabou a preocupação. A diferença entre nós e eles é que Cristo está conosco. É que eu e você hoje somos filhos. As lutas são as mesmas, as preocupações são as mesmas, mas tem pessoas aí fora perseverantes, mais do que um crente.
Tem pessoas que, sabe, exercem um tipo de fé que tem crente que não tem. Então nós precisamos rever o nosso conceito do que é crer em Deus. Porque a nossa fé está pautada no nosso relacionamento com pessoas e de pai para filho e filho para pai. A nossa fé vai desenvolver, vai dizer como está sendo o nosso relacionamento. Sabe, a Bíblia fala em Coríntios que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu tenha o dom da ciência, que eu tenha todos os dons, sabe, e tenha uma tamanha fé de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Então a fé, ela é, sabe, ela é movida pelo amor. Quando você ama, a tua fé muda de nível. Aleluia. Quando você, sabe, ama o teu próximo, ama as pessoas, ama a Deus, a tua fé é sobrenatural. Você alcança níveis, sabe, em que você nunca andou. E Deus, sabe, Jesus, ele entende que quando Pedro larga a rede cheia de peixe na beira da praia, ele entende que Pedro, ele veio com Jesus, largou tudo, porque ele presenciou Jesus na beira da praia, sabe, curando o enfermo, dando visão ao cego. Ele viu Jesus na polpa do seu barco, sabe, dando ordem ao paralítico e o paralítico andar. Até eu largaria a minha rede com todos os peixes e iria atrás dele. Mas Jesus sabia aonde Pedro ia chegar, para hoje ele ser um modelo de fé para nós, sabe? E muitos, naquela época, a multidão que seguia Jesus era apenas pelo pão. Viu a multiplicação dos pães, dos peixes, e isso, sabe, foi o suficiente. Mas quando eles estavam de barriga cheia, eles se afastavam de Cristo. Quando batia fome, a multidão cercava Jesus. Mas chegou um momento na vida de Pedro em que ele olha para Jesus no momento do seu deserto, e ele diz: se é o Senhor, manda aí ter contigo por cima das águas. E Pedro eleva o seu nível de fé, sabe, ele anda sobre as águas, sobre uma palavra. Então a fé de Pedro agora mudou, sabe, agora tendo peixe, não tendo peixe, o nível da fé de Pedro agora mudou. É dessa forma que ele quer essa igreja hoje. É dessa forma que ele quer que nós nos movamos, com uma fé sobrenatural. Que nós cremos em todas as coisas que ele tem falado sobre nós. Isso vai fazer com que todos nós façamos tudo aquilo que ele coloca nas nossas mãos com excelência, sabe, com prazer. E talvez por esse motivo pessoas tenham dito que vai largar a obra de Deus, porque está sendo cansativo demais, está sendo trabalhoso demais. Isso mostra o nível de fé e de relacionamento que ela tem tido com Deus. Porque quando o teu nível é elevado em Deus, todas as coisas te dão prazer nele. Tudo que você faz nele e para ele te dá prazer. Você pode estar cansada, cansado, exausto, mas você está junto. Você está ligada. Então, queridos, é fácil a gente observar como nós estamos andando, gente. Como está a nossa confiança nele. Você confiar nele de todo o teu coração, você não tem como
andar com Ele. Porque você vai andar com Ele até certo ponto. Daqui a pouco você vai retroceder. Porque você vai ver o deserto ficar cada vez pior. E muitos ficam no deserto porque não elevaram o seu nível de fé. Porque quanto mais você, eleva o teu nível de fé, o teu deserto vai ficando pior, mas você supera todas as coisas. O teu nível está bem elevado. Então, queridos, fica de pé em nome de Jesus. Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria orar por você. Eu queria que você pudesse dar as mãos para o teu irmão. Eu queria que você desse a mão pro teu irmão onde você está. Feche os teus olhos. E nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus com louvor. E logo após nós vamos estar orando. Mas continua orando aí com o teu irmão aí. Nós vamos orar todos juntos em nome de Jesus.